Então, olha o que diz aqui, Ruth, capítulo 2, versículo 20. Eu quero ler só esse pedaço desse versículo. Ruth 2, 20. Diz assim a palavra do Senhor: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, nós estamos em festa por esse momento tão especial da nossa igreja, mas agora, Senhor, nós queremos concentrar o nosso coração, a nossa mente no que o Senhor tem para nos dizer. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos deixar o nosso coração agora tranquilo, sereno, para ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, fala no nosso coração, nos desafia nessa manhã. Como diz a Tua palavra, que Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia. Senhor, abre o nosso coração, faz como o Senhor fez com Lídia, abre o nosso coração para que nós possamos compreender esse princípio da Tua palavra que é tão fundamental, que é tão poderoso para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, amém, amém. Se você querer na sua oração, aplauda Jesus bem forte. Muito bem, então, fala assim, olha, esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Essa palavra, remidor, ou Gaal, ela pode ser traduzida também como resgatador ou redentor. Acho que redentor é mais comum para a gente se identifica mais, não é, com essa palavra redentor. Então, esse texto de Ruth, esse livro de Ruth, essa história, ela é uma ilustração maravilhosa. Eu amo essa história, porque talvez seja uma das melhores ilustrações sobre redenção. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. E é tão poderoso, irmãos, a gente entender esse princípio. Então, quando a gente entende esse princípio da redenção, que nós fomos redimidos, que nós fomos comprados, irmão, a nossa vida muda, a nossa história muda. Quem está comigo aqui? Então, veja bem, essa história de Ruth vai ilustrar para nós esse princípio, porque presta bem atenção, quando uma pessoa se tornava escrava no Antigo Testamento, só tinha duas maneiras dela ser liberta, dela ser livre. Então a primeira, ela esperar o ano do jubileu. Então a cada 50 anos tinha um ano que todos os escravos eram libertos. Então imagina eu, não é, com 55, daqui a 50 anos eu sou livre. Eu vou ter 105, já era para mim, né? Não é? Agora, então essa era uma maneira, mas tinha uma outra maneira de um escravo se tornar liberto, dele se tornar livre, se ele fosse redimido, se ele aplicasse sobre a vida dele a lei da redenção. E como que isso acontecia? Um parente próximo poderia comprá-lo. Então esse parente, ele poderia comprar esse escravo para ele mudaria de propriedade, ele não seria mais um escravo de um estrangeiro, de um estranho, ele seria escravo de alguém que o amasse, e essa pessoa poderia colocá-lo em liberdade. Isso era a lei da redenção. Agora preste bem atenção, o Boaz é esse redentor, ele é esse parente chegado, é esse parente próximo, que pode redimir a Ruth. Quem está comigo aqui? Agora, vamos só entender por que a Ruth precisava de um redentor. Por que ela precisava de redenção? Nós sabemos a história que o Elimeleque fugiu, não é, de Belém de Judá por causa de uma crise, por causa de uma grande fome. Ele fugiu de Belém de Judá, que significa casa do pão. O que significa Belém de Judá? Casa do pão. Então, ele foge de Belém, casa do pão, e vai para Moabe. Moabe era uma terra, era um país que estava debaixo de maldição. A Bíblia diz que nenhum moabita poderia entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Deuteronômio 23, 3. Então, ele sai da terra do pão e ele vai para Moabe, com toda a sua família. Lá em Moabe, nós sabemos o que aconteceu. Quando ele se envolve com a cultura de Moabe, eles começam a cair em pecado ali, não é? E o que acontece ali?
A Bíblia diz então que eles casam com mulheres moabitas, os filhos dele, casam com mulheres moabitas, se perdem no processo, começam a adorar os deuses moabitas, e aí vem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então veio a morte sobre o Elimeleque, o marido da Noemi, veio a morte sobre os filhos deles, e agora tem 3 viúvas no negócio: a Noemi, a Ruth e a Orfa, só viúva. E naquela cultura a viúva não podia trabalhar. Agora preste bem atenção, elas escutam lá em Moabe, lá vivendo aquela vida do mundo, aquela vida debaixo do pecado, debaixo das consequências do pecado, elas ouvem lá que tem pão na casa do pão, que agora tem colheita em Belém de Judá, tem novas oportunidades, tem colheita de plantação. Então o que acontece? Elas tomam a decisão: vamos voltar para a casa do pão. Quem está comigo aqui? E quando elas voltam, agora só a Noemi e a Ruth, quando elas voltam para a casa do pão, a Bíblia diz então que a Ruth, que era mais jovem, vai mendigar o pão. Ela vai colher restos da plantação. Então quando ela está tentando colher restos de plantação, ela acaba entrando numa terra muito boa, a terra do Boaz, né? Por coincidência. Quem está comigo aqui? Agora, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Exatamente isso que aconteceu com a gente. Porque a Bíblia diz que com amor eterno Ele nos amou. A Bíblia diz que não somos nós que buscamos a Jesus, foi Ele que nos buscou e nos encontrou. Então a Ruth não entrou ali por coincidência, ela entrou ali porque Deus queria redimi-la. Ela entrou na terra do seu remidor. Você entrou na terra do seu remidor, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele te comprou também por alto preço. Ele é o nosso remidor, diga glória a Deus. Jesus é o nosso remidor. O que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã é a herança dos redimidos. Grita bem forte aí. A herança dos redimidos. Nós precisamos saber, irmãos, o que é que nós recebemos? Qual é a nossa herança? Tem uma herança para você sacar. O que você faria se você descobrisse agora que você tem uma herança de bilhões de dólares na sua conta? Não é? O que aconteceria com você? Você sairia correndo para sacar essa herança. Eu quero te dizer nessa manhã, nós temos uma herança para sacar. Você é um redimido pelo sangue de Jesus. O seu Gaal redimiu você. Agora, o que a Ruth recebeu então? Vamos conversar sobre isso. A herança dos redimidos. Eu quero dizer para você, para ficar mais fácil a nossa meditação, que ela recebeu 3 As, né? Grita aí: abundância, autoridade e adoção. Irmão, tudo muda quando a gente entende isso. Tudo muda quando a gente entende isso. Que nós recebemos por sermos redimidos, nós recebemos abundância, pelo menos direito à abundância. Nós recebemos uma autoridade espiritual e nós recebemos a adoção de filhos. Mas vamos ver isso aqui rapidamente. Amém? Quem está pronto? Quantos redimidos tem aqui nessa manhã? Então a primeira coisa aqui, grita aí: abundância. Abundância. Olha o que diz Ruth 2,14. Quem vê me acompanha. A hora de comer, Boaz disse para Ruth: achega-te para aqui e come do meu pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele, o Boaz, lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Eu acho lindo demais isso, irmãos, porque aquela mendiga, de repente, de uma hora para outra, ela sai dessa posição de mendiga, de amaldiçoada, de moabita amaldiçoada. Ela está sentada na mesa do remidor. Quem está comigo? Ela está sentada ao lado de Boaz, comendo o melhor dessa terra. Aliás, Isaías 1,19 diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ah não, você perdeu uma grande oportunidade de dar um grito. Eu vou te dar mais uma chance. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Bem, queridos,
é nosso direito, porque nós fomos redimidos. A Bíblia diz que o Boaz ordenou aos empregados dele: deixe que ela apanhe espigas, até no meio dos feixes, não a aborreçam. Olha o que o Redentor dela fez com ela. Olha o que o teu Redentor fez contigo, para que você colha o melhor dessa terra, para que ninguém te aborreça. Não toca no meu redimido, porque eu comprei ele por alto preço, eu comprei ele com o meu sangue. Não toca nele. Eu quero abençoá-lo, eu quero que ele tenha abundância. A Bíblia diz que quando ela, no primeiro dia, escuta bem, no primeiro dia de trabalho dela, aquela mendiga que estava juntando o resto, ela debulhou ali, não é, a colheita, e ela colheu 25 quilos, pastor Paulo. 25 quilos era o salário de um mês de um trabalhador. Então eu quero jogar essa praga sobre a sua vida nessa manhã, que num dia você ganha o equivalente a um mês. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso, você é um redimido. Num dia só, a vida dela virou de cabeça para baixo. Olha só a abundância na vida dela, quando ela chegou na casa lá, com a Noemi, com aquele saco. Ela nem conseguia carregar. A Bíblia diz que os homens tiveram que colocar o saco nas suas costas, porque ela não dava conta de carregar. Ela chegou na casa dela, a sogra dela tomou um susto com ela. Onde que você estava colhendo? Ela disse: eu estava colhendo na terra de um homem chamado Boaz. A Noemi disse: meu Deus do céu, Deus é misericordioso com a nossa casa, porque esse homem é bilionário e ele é um dos nossos remidores. Quantos redimidos tem aqui? Agora, pastor, o senhor só está pregando no Antigo Testamento, mas olha o que a Bíblia diz em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Uma das coisas que acontecia quando a pessoa pecava, não é? Uma das maldições da lei, quando a pessoa quebrava a lei, era a miséria. Veja na sua Bíblia, Deuteronômio 28. Então, ali quando a pessoa pecava, uma das coisas da maldição era miséria. E a Bíblia diz que Jesus nos resgatou dessa maldição da miséria, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Porque está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza eu e você nos tornássemos ricos. Irmão, não tem pecado nenhum, não tem nada de errado em nós prosperarmos para a glória de Jesus. Não tem nada de errado, está tudo certo. Nós podemos ser espirituais e ricos, sim. Vamos quebrar esse paradigma. Porque o Abraão era um homem que andava com Deus, era um amigo de Deus e era milionário. Quem está comigo? Amém? Diga assim: eu sou um redimido. Por isso essa abundância na minha vida. Agora presta atenção. Eu estava lendo esses dias uma história que o Charles Spurgeon conta. Eu achei muito interessante. Ele fala que ele foi visitar uma senhora muito velhinha. Ela tinha quase 100 anos, 96 anos. E ela vivia numa miséria absoluta. Ela vivia num barraquinho coberto de plástico, sei lá o que é. Para ela, passando miséria lá. E ela estava muito doente. O Charles Spurgeon foi orar por ela. Quando ele estava orando ali por ela, ele viu na parede ali do barraco dela, ele viu algo parecido com uma escritura. Ele aproximou e viu que era uma escritura mesmo, uma escritura de um imóvel. Ele perguntou para ela: mas o que é isso aqui? Ela disse: isso foi um presente que eu recebi da condessa com quem eu trabalhei por toda a minha vida. Antes dela morrer, ela me chamou no leito de morte. Isso é uma história real. Ela me chamou ali no leito de morte e ela me entregou esse presente. E ela não falou mais nada, porque ela nem podia falar mesmo. Estava morrendo, ela só me entregou esse presente. E eu mandei fazer um quadro e pendurei aqui. Está pendurado aí há 50 anos. O Charles Spurgeon falou para ela assim: eu posso levar esse quadro para examinar? Ela disse: pode, mas por favor não perca ele, porque ele é muito importante para mim. E ele foi examinar e descobriu que era uma escritura de um castelo. A mulher era milionária e viveu miserável a vida inteira. Nós somos redimidos.
Nós fomos comprados por preço. Jesus já se fez pobre no nosso lugar para que nós tivéssemos vida abundante. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem alguém aqui que quer que você prefere ovo ou filé? Seja honesto. Então a primeira coisa, escuta bem, a primeira herança do redimido, grita aí qual é? Qual que é a primeira herança do redimido? Abundância, abundância, amém? Abundância. A segunda bênção ou a segunda herança do redimido, grita comigo aí, autoridade. Grita aí abundância, grita aí autoridade. Ruth 2:8 diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás. Ele já estava apaixonado, essa era a verdade. Aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, irás após eles, não dei ordem aos meus servos para que te não toquem. Irmão, isso aqui é muito sério. Porque ali, quando tinha colheita, milhares de pessoas iam colher, né? Era uma lei que o que caísse no chão na hora da colheita não podia ser pego, não podia ser colhido, pertencia ao pobre. Então o que acontecia na hora da colheita? Não tinha equipamento, máquina, nada disso. Iam os colhedores contratados pelo dono da terra, mas iam muitos pobres, muitos mendigos iam atrás a uma certa distância, juntando o que caía da colheita. Então, nesse processo, muitas moças eram violentadas, muitas moças eram atacadas. E o que o Boaz está dizendo para Ruth? Minha filha, fique com os meus segadores, fique com os meus servos. O que ele está dizendo no mundo espiritual? Fique com os meus anjos, porque eles vão te proteger, para que ninguém te faça nenhum mal. Não saia das minhas terras, porque aqui na minha terra você está protegida. Eu quero dizer uma coisa para você: a igreja é o campo do Redentor. A igreja é o porto seguro, por isso que a Bíblia diz que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Por isso que não funciona, irmão, você viver de igreja em igreja. Você tem que ter uma aliança com uma igreja local, não é? Então, o Boaz diz para ela: não saia daqui, fique aqui na minha terra, como se Jesus estivesse dizendo: fique aqui com a minha noiva, fique aqui na minha igreja, aleluia. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, aleluia. Tem algum que é nascido de Deus aqui nessa manhã? Deixa eu ver, só os nascidos de Deus. Então você tem essa autoridade, o maligno não pode tocar em você. Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e em todo o poder do inimigo. Diga: todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo, e nada, diga nada vos causará dano. A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmão, o crente não pode viver uma vida com medo do diabo, porque ele é um redimido, ele tem autoridade, ele está protegido no campo do remidor. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Quando o filho pródigo volta para casa, eu acho muito interessante isso, porque quando o filho pródigo volta para casa, lembra, ele volta como escravo. Ele volta como escravo. Agora ele é um escravo, ele perdeu tudo. O que é que ele pensa? Ele pensa assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou trabalhar para o meu pai, para eu merecer um salário. Tem muito crente vivendo assim. Aí ele volta para a casa do pai dele, aí ele ensaia um discurso, ele pensa primeiro: não, eu vou dizer assim para o meu pai: pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, me aceita como um funcionário seu, me faz como um dos teus trabalhadores. Ele vem planejando isso. Só que a Bíblia diz que quando ele vem de longe, o pai sai correndo ao seu encontro. Não foi você que encontrou Jesus, Jesus tomou a iniciativa desse encontro. E aí o pai sai correndo ao encontro dele, o abraça, o beija e começa a gritar. O pai começa a gritar. O que é que ele grita? Depressa, depressa, tragam logo a melhor roupa. Olha a abundância. Tragam logo a melhor roupa. Olha, ele fala assim mesmo: tragam o bezerro cevado, abundância. Se você é redimido, se você foi comprado, você tem direito à abundância. Mas não é somente isso, a autoridade também. Ele diz: ponham um anel no dedo dele,
ponham um anel no dedo dele. O anel tinha o brasão da família, assim que as pessoas assinavam os documentos, o brasão da família. Então ele está dizendo, rápido, rápido, coloque o brasão, coloque o anel no dedo do meu filho, porque ele tem a minha autoridade. Coloque sandália nos pés dele, porque o escravo andava descalço. Ele não é escravo, ele é senhor, ele é redimido, eu o comprei. Dá uma salva de palmas para Jesus. Uhul. Quantos redimidos tem aqui nessa manhã? Qual é a sua herança, em primeiro lugar? Abundância. Abundância. Não aceite menos do que isso. Não, pastor, não precisa de abundância. Se eu tiver o suficiente para viver com a minha família. Se você tiver o suficiente para viver com a sua família, a igreja morre. Porque tem que ser uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque se você não transbordar, a igreja não avança na terra. Por isso que tem que ter abundância. Você tem que prosperar. Quem está comigo aqui? E não tenha medo de prosperar, está tudo certo, você é um redimido. A menos que você diga, não, eu não quero ser a vida abundante, eu não quero ser redimido. Aí beleza, a gente pode fazer uma oração no final. Mas se você é um redimido, você tem o direito à abundância. Ah, pastor, que promessa legal. Eu não estou te falando promessa nenhuma, eu estou te falando um fato. Se você é um redimido, já aconteceu, você tem vida abundante. Se você é um redimido, você tem autoridade no nome de Jesus. Irmão, você já parou para pensar nisso? Quando você ora em nome de Jesus, é como se você tivesse com a procuração do próprio Jesus na mão. Se eu for fazer um negócio com o nome do pastor Paulo, se o pastor Paulo me passar uma procuração de plenos poderes para eu vender um imóvel dele, a pessoa lá no cartório não vai perguntar, cadê o pastor Paulo? Não precisa, eu sou o procurador dele, eu tenho o nome dele, eu estou aqui em nome de Paulo, e a pessoa tem que aceitar, porque ele me deu uma procuração. Irmão, quando você ora em nome de Jesus, vocês estão entendendo a implicação disso? Meu Deus, isso é poderoso demais, isso é autoridade. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores aqui em nome de Cristo. Irmão, Satanás sabe disso, só o crente que não sabe. Satanás morre de medo, porque quando você descobre isso, por isso que quando o Pedro e o João curaram aquele paralítico na porta do templo Formosa, eles disseram, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí os caras perguntaram, como que vocês fizeram isso? Como foi esse negócio? Ele disse, não fomos nós, foi o nome. Ele disse, foi o nome de Jesus que fez isso. Foi a fé desse homem no nome que nós carregamos. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quem está comigo aqui? Vamos terminar. Grita aí, abundância. Grita aí, autoridade. Grita aí, adoção. Vou terminar com isso. Grita mais forte, adoção. Só os adotados. Olha o que diz Ruth 4,17. E lhe chamaram Obed, o filho que nasceu da Ruth. Lhe chamaram como? Obed. Quem é esse Obed? Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Meu Deus. Ei, olha para mim, olha para mim. Aquela moabita, amaldiçoada. Lembra? Deuteronômio 23:3, os moabitas não entrarão na Assembleia do Senhor até a sua 10ª geração. Aquela moabita miserável, aquela moabita viúva, aquela moabita, olha, vivendo aquela vida tão miserável de mendiga, de escrava. Aquela moabita, irmãos, ela não só se tornou uma pessoa importante em Belém de Judá, porque ela se casou com o homem mais rico da terra, o Boaz, não é? Mas ela entrou na genealogia de Jesus. Então ela não apenas entrou na assembleia, que a maldição dizia que ela não poderia entrar na assembleia, na reunião do povo de Deus. Ela não só entrou na assembleia, como ela entrou na genealogia do Messias. O que significa isso, irmãos? Isso é adoção, isso é filiação legítima. Eu quero dizer isso para você, irmãos, porque olha, você pode dizer assim, pastor, eu entendi
Eu sou um redimido, eu tenho direito à abundância, não é? Eu sou um redimido, eu tenho direito, que mais? A autoridade. Aí você pode pensar assim, mas quando eu sou redimido, eu me tornei filho. Irmãos, aí é mais poderoso, porque um filho é um herdeiro legítimo. Se você tinha alguma dúvida, eu sou um redimido, então Jesus me comprou, então eu tenho direito à abundância. Beleza, entendi, pastor. Eu sou um redimido, Jesus me comprou, então eu tenho uma autoridade. Beleza. Mas quando você entende que você foi feito filho, que o seu nome entrou na genealogia, que você faz parte, que você é um herdeiro legal, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, irmão, tudo muda na sua vida. Amém, queridos? E essa mulher, porque a Bíblia diz, olha só o que diz João 1,12, quer ver, me acompanha. A todos quantos o receberam. Tem alguém que recebeu Jesus Cristo aqui nessa manhã, de todo o seu coração? Escuta, essa palavra é para você. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos os seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. A Bíblia diz, que grande amor nos amou o Pai, a ponto de nos chamar de filhos de Deus, e de fato, nós somos filhos de Deus. Já parou para pensar nisso? Meu Deus! Ora, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Um dia, sabe quando eu aprendi isso? Eu aprendi isso com a pastora Rebeca, ela nem sabe. Há muitos anos atrás, eu fui numa conferência do MDA, não é? Olha, muito tempo, uma das primeiras talvez, e eu ouvi a pastora Rebeca falar assim, ela disse assim, olha, eu sou uma filhinha do papai. Não sabe, a gente não fala assim entre nós, né? Filhinha do papai, não é? E a pastora Rebeca disse assim, eu sou filhinha do papai, porque eu tenho uma impressão de que Deus gosta mais de mim do que de todo mundo. Porque tudo acontece de bom na minha vida. Quando eu ouvi aquilo ali, aí eu pensei, né? Claro, eu estava começando com Jesus, né? Eu estava naqueles primeiros anos. Na verdade, eu tinha talvez 1 ano ou 2 anos de fé ainda. E ouvindo a pastora Rebeca falando aquilo com tanta fé, eu falei, será que ela acredita mesmo nisso? Que ela é uma filha preferida? Não é? Mas, irmãos, quando eu entendi que eu sou filho, de verdade. Qual é o filho que você mais ama, Antônio? Qual é o filho que você mais ama? A Júlia ou o Anthony? Qual é? Fala aí. Não tem como, não existe isso. Qual é o filho que vocês mais amam? Né? O Henrique, o Vitor, quem é? Não tem como, irmãos. Qual é o filho que Deus mais ama? Diga, eu. Diga eu, agora eu entendi a pastora Rebeca. Sou eu, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. Eu não apenas fui comprado, eu não sou apenas um escravo comprado. Isso já é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, eu ser um escravo comprado por Deus, eu ser um escravo de Deus, isso é maravilhoso. Eu ter direito à abundância, que bênção. Eu ter autoridade do nome, que bênção. Mas eu ser filho, irmãos, não é? Eu falei, né, que a minha netinha ligou para a Meila, pensa, pastor Paulo, 6 anos, ligou para a Meila. Aí a Meila viu uma chamada de vídeo e atendeu. Meu amor, e não sei o que. Ela foi conversando com a Meila e disse, vovó, sabe por que eu estou te ligando? Não, eu quero te pedir uma coisa. Aí a Meila, fala, meu amor, o que é que você quer? Eu quero te pedir um presente. A Meila diz, pode pedir. Aí ela disse, eu quero um iPad. Mas eu quero um iPad top, tá, vovó? E já deu as credenciais do cara. Eu disse, amor, eu vou orar por você, tá amarrado. Não... Porque ela é filha, porque ela é herdeira, porque ela entendeu a coragem dessa menina de fazer um pedido desse. Irmãos, será que nós temos essa coragem de redimidos para pedirmos essas coisas para Deus? Você tem, de verdade? Pedir umas coisas muito loucas para Deus assim, né? Amém, queridos? Pode pedir, cutuca esse redimido que está perto de você, diga assim, pode pedir. Pode pedir. Fala assim para ele, ó. Fala assim para ele, pode pedir, seu pai é rico. Tá bom, amém, amém.
Muito bem, vamos ficar em pé. Eu tenho um desafio para fazer para você. Estamos bem no horário, por favor, não distraia. Olha aqui para mim, todo mundo. Por favor, não distraia. Olha para mim. Está todo mundo aqui comigo? Pode vir o louvor. Está todo mundo aqui comigo? Eu quero fazer 2 perguntas para você nessa manhã. Primeira pergunta: você é um redimido? Você é um redimido? Você entendeu que você foi comprado? Que você tem direito à abundância? Que você tem a autoridade do nome de Jesus? Que você é um filho legítimo? Amém? Que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, na genealogia do Messias. Você é um redimido? E a segunda pergunta que eu quero fazer aqui, talvez você nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, você que está nos visitando hoje. E a segunda pergunta é essa, talvez essa seja a pergunta mais importante até. Você gostaria de ser um redimido? Porque eu acho muito interessante quando a Ruth fala assim para Noemi, ela diz assim para Noemi, ó. A Noemi diz, não, eu vou embora, eu vou voltar para a minha terra. Eu ouvi que tem colheita lá na minha terra em Belém. Vocês podem voltar para a terra de vocês, Moabe. Pode voltar para os deuses de vocês. Eu vou embora. A Orfa deu um beijinho na sogra e foi embora. Mas a Ruth vai dizer assim para ela: não insista para eu não te seguir. Não insista para eu não te seguir. Não me force a te abandonar. Porque aonde você for, eu irei. Aonde você dormir, ali dormirei eu. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Eu creio que naquele momento, foi a entrega da Ruth ao Deus da Noemi. Quando você diz, eu preciso de um redentor, eu preciso de um remidor. Então eu quero te dar essa oportunidade. Sabe uma coisa? Eu estava pensando hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá. Eu era uma pessoa perdida há 29 anos atrás. Eu era uma Ruth dessa. Eu estava lá em Moabe, viciado em cocaína, viciado em drogas, vivendo uma vida miserável em Moabe, na terra da maldição, morrendo. E foi numa overdose. Foi depois de usar tanta droga que eu quase tive uma parada cardíaca. Naquele momento ali, no chão e sem conseguir me movimentar, que eu gritei pelo Deus da minha mãe, pelo Deus da Noemi. Eu disse, Jesus, não deixa eu morrer aqui. Me tira daqui. Me dá uma chance. E ali eu consegui levantar. Eu não estava conseguindo levantar, eu consegui levantar. Eu saí da casa onde eu estava e eu corri para Belém de Judá, terra do pão. Eu corri para a igreja. Eu fui para a igreja da minha mãe, fui sozinho lá. Quando eu cheguei ali naquela igreja, tinha uma multidão igual essa aqui lá. Eu fiquei lá no fundo, apavorado, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu só sabia que eu estava me perdendo, que eu já estava usando droga a ponto de ter uma overdose. Eu tinha alucinações terríveis, com coisas espirituais. Naquele dia, eu estava lá no fundo e o pastor disse, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. E se você entregar sua vida a Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua vida. E ele explicou, ele falou sobre o filho pródigo, ele disse, você vai se tornar um filho de Deus. E aí eu saí de lá de trás e vim para frente, entregar minha vida a Jesus Cristo. 29 anos se passaram. Olha só onde eu estou hoje, pregando Jesus para você. Ei, eu quero te fazer um convite, saia de Moabe nessa manhã. Saia de Moabe, venha para Belém de Judá, terra do pão. Jesus é o pão da vida. Eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã. Feche seus olhos, vamos ouvir essa canção. Enquanto você ouve essa canção, se o Espírito Santo tocar no seu coração, saia do seu lugar, eu quero orar por você. Venha entregar sua vida a Jesus Cristo. Venha ser um redimido. Venha tomar posse da sua herança, vida abundante, autoridade de usar o nome de Jesus, filiação, adoção. Venha tomar posse da sua herança.